Amém. Bom dia, irmãos. O Senhor nos dê graça de compartilhar um sentimento. Confesso que serei breve, bem rapidamente. Últimas vezes eu tenho extrapolado e eu não gosto muito de extrapolar. Mas o título é esse aí mesmo. Jesus, o bom pastor. Não sei se os irmãos têm observado, eu tenho muito usado 2 pontos nas minhas títulos de mensagem. Eu gosto muito de pontuação, de usar essa característica, né? A mensagem anterior foi Jesus, mestre e pastor. Mestre e Senhor. E numa penúltima, antes de tudo, 2 pontos, ouvir a voz do Senhor. Então eu gosto de tentar ser, e procuro ser cristocêntrico, falar do Senhor. Isso me dá muita alegria, de falar da pessoa e obra de Jesus Cristo. E hoje vamos tentar falar de Jesus como o bom pastor. E há meses que eu venho tentando pesquisar e trazer para a igreja, para os irmãos, esse assunto de Jesus como bom pastor. Há um tempo atrás, há meses atrás, eu vi uma entrevista num podcast, e ali tinha 2 pessoas entrevistando, mais 2 ou 3 pessoas ali, e era só um fragmento de um podcast. E ali tinha um teólogo. E o assunto era sobre pastores da atualidade. E esse teólogo ele dizia assim, que hoje, na sua grande maioria, não existe pastores genuínos, pastores verdadeiros. Na sua grande maioria, são mercenários. E eu fiquei impressionado com essa expressão. Existem pastores, sem sombra de dúvida, pastores que cuidam do rebanho, que é responsável por uma igreja, e ele tem todos os cuidados de um pastor. E eu conheço alguns, e vocês possivelmente conhecem alguns. Mas possivelmente também vocês conhecem muitos mercenários que tem no nosso meio cuidando desse povo de Deus. Mercenários. E aí o entrevistador falava assim, puxa, mas na minha igreja eu tenho pastor. E esse teólogo perguntou assim para ele, esse pastor, caso você precisar de um rim e for compatível doar um rim, ele doa para você esse rim? Aí fica uma pergunta no ar. E eu vou mais além, o teólogo perguntava. Esse pastor, ele dá a vida por você? Se preciso for? Ninguém conseguiu responder essa pergunta. Então, só o fragmento desse podcast, para eu justificar o motivo pelo qual eu queria compartilhar esse assunto com os irmãos, né? E o assunto veio bem a calhar, está em João 10, como nós estamos no estudo dos evangelhos, saltando para lá e para cá, e às vezes eu fujo um pouco do assunto, eu vou um pouco para frente, eu volto lá para trás, né? Mas espero que seja com boa intenção. Queria convidar os irmãos para abrir esse endereço aí, João 10. João 10, onde o título fala Jesus, o bom pastor. Eu vou ler rapidamente para os irmãos acompanhem aí. E os irmãos procurem estar com a Bíblia em mãos, que nós vamos ler muitos versículos. Porque vamos para os versículos, para a Bíblia, que certamente ela não erra. Eu poderei errar de algum assunto, mas a palavra de Deus não vai errar nunca. Então diz assim, em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz.
Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Mais um endereço, irmãos, está no livro de profeta Ezequiel. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Eu vou ler rapidamente para os irmãos, e aqui fala: profecia contra os falsos pastores infiéis de Israel. Veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza, capítulo 34. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procura ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. Pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos.
Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-lo-eis dos povos e as congregareis dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-lo-eis nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-lo-eis nos bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. E deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Aqui nós estamos falando de Israel, que seria considerado como a igreja do Velho Testamento. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-lo-ei com justiça. Verso 25. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as belas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e a livrar das mãos dos que escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pelas fomes da terra. Nem mais levarão sobre o opróbrio dos gentios. Saberão, pois, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus, pois, ó ovelhas minhas do meu pasto. Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Irmãos, uma leitura tanto quanto pesada, né? A maioria dos mercenários hoje lessem esse Ezequiel 34, iam se escandalizar do que o Senhor é capaz de fazer com esses homens que comem a gordura das ovelhas e exploram a sua lã. É notório. Você abre o YouTube da vida e você vê muito disso. Você vê coisas terríveis, né? Mas falar de mercenário não é o nosso assunto aqui. Vamos falar de Jesus, o bom pastor. Esse Ezequiel 34, no versículo 1 e 2, fala que as ovelhas estão enfraquecidas. Elas estão feridas e doentes. E por causa disso, elas são alvos de cuidados especiais de um bom pastor, de um genuíno pastor, aquele que tem o coração disposto a cuidar dessas ovelhas. Mas os reis de Israel, ou seja, os pastores de Israel, ignoravam essa regra. Tudo isso que nós lemos é de nos cair o queixo. Olha o interesse que eles tinham pela nação de Israel, pelas ovelhas de Israel, que era o povo de Israel, é escandaloso. Verso 11 desse Ezequiel 34, diz assim: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eis que eu mesmo, como bom pastor, procurarei essas ovelhas abandonadas, feridas, perdidas, largadas, exploradas muitas das vezes, mas nós
temos, graças ao Senhor, nós temos esse bom pastor. Deus assume o papel de pastor, o genuíno pastor, o nosso supremo pastor, o bom pastor, como está em Evangelho de João, capítulo 10. Um exemplo disso, vamos ler Lucas, capítulo 15, onde fala da ovelha perdida. Lucas capítulo 15. Parábola da ovelha perdida. A partir do verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Jesus está fazendo essa pergunta. Achando-a, essa ovelha perdida, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo. Olha o papel do bom pastor. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, por uma ovelha perdida, uma ovelha ferida, uma ovelha que deixou-se encontrar pelo bom pastor. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus está alegre com as 99 ovelhas? Muito alegre. Mas Deus se alegra muito mais com aquela que estava perdida, se desgarrou da multidão e foi achada, e foi encontrada. Haverá maior júbilo no céu. Nesse mesmo capítulo de Lucas, no verso 11, tem a história do filho pródigo. E todos nós sabemos a história do filho pródigo. Não vamos aqui entrar em detalhes, meros detalhes, mas só para a gente fazer uma comparação. Ali fala que um pai tinha 2 filhos e um deles resolveu abandonar o barco, se dispersar. Fato interessante que aqui no verso 11, no final do verso 11, quando o mais moço pediu os seus bens que lhe cabia, aqui fala que o pai lhes repartiu os haveres. O pai tinha 2 filhos, então o pai deu para um e o pai deu para outro. Aquele mais moço foi embora e nós sabemos o que aconteceu com ele. Teve uma hora que ele não se aguentou mais, gastou todo o dinheiro com as coisas da vida e ele caiu em si, se arrependeu. E ele volta para casa. E quando ele volta para casa, o pai vai de encontro com essa ovelha perdida. E o pai honra essa ovelha perdida. E aquele que ficou em casa também estava perdido dentro de casa. E foram avisar aquele que estava no campo lá. Teu irmão voltou lá e está a maior festa. Aquele irmão voltou correndo para casa e ficou bravo. E aí o pai diz assim: vamos nos alegrar, pois este teu irmão estava morto e hoje reviveu, voltou como ovelha perdida para casa. Estava perdido e foi achado. Esse filho que ficou em casa com o pai, possivelmente não se agradou muito dessas palavras do pai. Deve ter murmurado e falado mais algumas coisas. Mas o pai disse isso para ele, meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Aquele mais moço foi embora, se perdeu, mas um dia ele caiu em si e voltou e pediu perdão a Deus e ao pai e à sua casa. Ovelha perdida,
arrependida, ferida, mas voltou. Mas o pai tinha uma outra ovelha dentro de casa, guardada, mas literalmente também perdida. E quando o pai diz isso? Meu filho, tu sempre esteve comigo, tu sempre esteve junto de mim. E o pai continua dizendo, e tudo que eu tenho é seu. Isso é nos corar de vergonha. Às vezes nós estamos em casa, nós estamos na igreja, mas nós podemos estar sendo considerados como ovelha perdida entre nós mesmos, ou em nós mesmos, né? Evangelho de João, voltemos lá. Jesus, o bom pastor. Verso 2. Vamos pontuar cada versículo desse, assim o Senhor nos permitir. Verso 2. Entra pela porta. Entra pela porta. Evangelho de João, capítulo 10, verso 2. Vê que aqui que o evangelista começa dizendo assim, que não precisa entrar pelo aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte. Pulou uma cerca, né? Literalmente pulou uma cerca. Invadiu o aprisco. Mas aqui fala que Jesus, como bom pastor, ele entra pela porta do aprisco. Ele tem essa intimidade com as suas ovelhas, ele não precisa pular a cerca num lugar desguarnecido. Mas ele tem a porta. O pastor não precisa escalar a cerca do aprisco, mas é recebido na porta pelo guarda, e o rebanho é atendido pelo seu próprio pastor. Versículo 3 desse João 10. As ovelhas ouvem. O pastor conhece a sua ovelha pelo nome, e a ovelha reconhece a voz do seu pastor e vem a ele. Eu fico impressionado assim, como Jesus tinha essa capacidade, lógico que ele é gerado de Deus, ele veio para isso, para atrair as pessoas. Que facilidade que ele tinha de atrair as pessoas. As ovelhas ouvem. Será que ele tinha um jeito especial de falar e tratar com as suas ovelhas? Certamente tinha. E isso certamente provinha do Pai. O Pai enviava as ovelhas certas para ele. Né? Ele falava assim que ele não tinha poder dele mesmo, mas o poder que vinha do Pai. Ele reconhecia isso. Versículo 4 desse João 10. Fala que as ovelhas conhecem a voz. Finalzinho do versículo 4. Porque lhes conhecem a voz. Jesus que conhece as ovelhas e revela-se a elas de modo que lhe responderão. Ele não as força a segui-lo. Você pode ver que Jesus, por nenhum momento, ele forçou ninguém. Por nenhum momento ele falou assim para os seus discípulos, vai na cidade tal e anuncia lá, sai pela cidade anunciando, ó, à tarde vai aparecer aqui o bom pastor. Não. Ele não fazia isso. Se ele quisesse, ele poderia fazê-lo. Juntar as multidões para depois ele chegar e falar para as multidões. Ele ia e automaticamente ele era atraído. As multidões eram atraídas por ele. E ficavam ao redor dele, ouvindo e conhecendo. Que poder é esse que ele tinha das pessoas se centrarem nele, de ter essa atenção? Estou me lembrando aqui, há quase 50 anos atrás, a gente morava num sítio, era um sítio próximo da cidade, era um sítio grande, e tinha várias espécies de animais ali. E ali tinha vaca leiteira, animais de lida, como cavalos, burros, carneiros, ovelha, cabrito, peru, galinhas botadeiras, enfim. E eu me lembro que tinha uma égua muito, assim, imponente. Um animal lindo,
vivia praticamente sozinha num pasto enorme, mas só que ela era muito arisca, muito arisca. E era um animal muito, muito bonito. Inclusive o nome dela era Bonita. E você só se vê isso hoje nesses aras que trata de animais, e ela não tinha um tratamento especial para isso. Era muito forte, muito... Só que ela era muito arisca, muito arisca. E eu lembro uma vez que foram lá uns peões montar nos seus cavalos com laço imponente, esses de lida mesmo, tentar pegar esse animal. E se bateram por horas lá naquele pasto. Até que desistiram, foram embora, não conseguiram pegar. A filha do patrão, que era dona desse animal, não conseguia pegar ela. E olha que ela, de vez em quando, ela montava nela e andava lá, ia para a cidade, andava o dia todo, porque era um animal muito bonito, muito... E quando ela descia lá, a filha do patrão, para dar uma volta nesse animal, somente meu pai pegava aquele animal. Meu pai ia lá no paiol, pegava o cabresto, subia para aquele pasto, entrava dentro do pasto, e ele dava, não sabia onde que ela estava perdida naquela pasto enorme. Ele dava um silvio bem alto, e ficava parado ali com aquele cabresto em pé. Né, Zé? O Zé que morou em sítio, sabe como é que é? Daqui uns 5 minutos, lá vinha ela, que vinha que nem uma louca. Disparada. Arisca, disparada. Meu pai ficava parado ali. Ela dava uma volta nele assim, de uns 5, 6 metros de distância, assim, toda amarrada, toda brava, toda não sei o quê. E meu pai parado ali, esperando ver o que ela ia fazer. E aí tinha uma hora que ela parava de frente com meu pai assim, ficava parada. E ela vinha de marcha ré, pro lado dele. Assim, tá. Meu pai lançava aquele cabresto sobre a garupa dela, sobre os lombos dela, e ia mudando de lugar aquele cabresto, de longe assim. E ela parada ali. Isso para um animal arisco é impossível de fazer isso, vocês sabem disso. E ela parada. Até que aquele cabresto ia chegando no pescoço dela, ela abaixava a cabeça, ele vestia o cabresto, levava ela lá para o paiol, selava ela, a filha que era dona, montava naquele animal, andava praticamente o dia todo. Então meu pai foi o único que eu vi que conseguia pegar aquele animal. Mas ele descobriu um jeito. Como foi esse jeito, ele nunca nos falou. Porque ele morria de medo, que a gente era tudo de 5, 6 anos, ele morria de medo da gente ir lá e ela atropelar nós e causar algum dano. Então, lógico que eu não estou fazendo nenhuma comparação aqui. O nosso Senhor, ele tinha esse poder de atração com as ovelhas. Acho que as ovelhas da cidade via, falavam, poxa, aqui chegou o bom pastor, corriam a ele. Lógico que eu corria atrás de uma série de coisas, né? Interesse próprio, às vezes comer, às vezes ouvir, às vezes ser curado. Mas ele tinha esse poder. Vamos lá, verso 5 desse evangelho de João 10. Fala que as ovelhas não seguirão a estranhos. Não há necessidade de advertir os crentes genuínos contra esses mestres enganadores. Hoje a gente ouve muito sim, cantor gospel, show gospel, rádio gospel, encontro gospel. E eu não gosto muito dessas coisas. Não sei. Os irmãos me perdoam assim, mas eu não gosto dessa expressão gospel. Vai ter um encontro gospel, uma marcha gospel, não sei o quê. Então eu tenho medo de entrar nessas coisas. Mas aqui está falando que as ovelhas verdadeiras do Senhor não seguirão estranho, não seguirão essas coisas, esses enganadores. Mateus capítulo 13. Os irmãos abrem lá para acompanhar uma leitura. Capítulo 13. Capítulo 13, a partir do verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por quê?
Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles não lhe é isso concedido. Pois o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso vos falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Israel, ao povo de Israel. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Está falando para os judeus. Porque o coração desse povo foi endurecido, ou está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Por que eu citei esse exemplo aqui de Mateus 13? Porque o Senhor estava em Israel, na nação de Israel, que não era nação, mas era Israel na época. E o Senhor veio para eles. E eles não acolheram o Senhor, eles rejeitaram o Senhor e rejeitam até hoje, até a data de hoje. E eles pagam um preço por causa disso. Estão lá até hoje esperando o Messias prometido, e o Messias já veio, o Messias vai voltar de novo, e aí sim vai cair a ficha deles. Então eles não compreendem. Por quê? Porque eles não retêm, essas coisas não descem no seu coração. Porque quando o Senhor veio, nasceu entre eles, e veio e falou com eles, e atraiu eles, mas não desceu no coração da nação de Israel. Quem é esse bom pastor? Todos os hinos que nós cantamos hoje estão exaltando essa pessoa de Jesus Cristo. E Israel não percebeu isso. Eles não reagiram a essa visitação, a esse chamamento quando o Senhor veio. E eles pagam um preço disso até hoje. Verso 17 do Evangelho, verso 7 do Evangelho de João. Fala que eu sou a porta. Quando eu vi esse versículo, esse contexto onde esse versículo está citado, fala que eu sou a porta, e eu fui pesquisar o que significa essa porta. E tem muitas coisas por aí. Fala assim que tem alguns que defendem que essa porta é uma porta aberta que vai nos levar ao céu, e essa porta nos mostra Jesus, é um caminho, tipo assim. Mas não é isso que esse versículo quer dizer. Não é uma porta literalmente. Mas Jesus é a porta das ovelhas. Lembra que no começo, quando nós no Evangelho de João começamos a ler, fala que os mercenários, os lobos, eles vêm pulando cercas para entrar no aprisco e causar algum dano nas ovelhas. Mas Jesus está falando que Ele mesmo é a própria porta para a entrada das ovelhas, pela qual essa porta a vida eterna é recebida. Quando fala eu sou o bom pastor, eu sou o supremo pastor, eu sou a porta das ovelhas, tudo isso você vai encontrar nesse capítulo 10. Eu sou o único pastor, não tem outro pastor, eu sou o verdadeiro pastor, esse é o sentido do eu sou a porta das ovelhas. E você olhando do modo geral hoje, parece que as ovelhas estão sendo postas para fora desses apriscos. Mestres enganadores. Tem uns montes hoje no nosso meio. E é só observar. Pois não as ovelhas não se sujeitam a doutrinas, e tem aparecido muitas doutrinas hoje.
homens se autodenominando apóstolos, homens dizendo que são enviados por Deus, homens dizendo que o seu falar é o único falar de Deus. Que terrível é isso. Mas, para os verdadeiros cristãos, não há necessidade de a gente falar essas coisas. O Espírito vai trazer discernimento e vão saber quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Versículo 8. Ladrões e salteadores. Todos quantos vieram a mim, as de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Alguém que se apresenta como Messias, tem um monte aí. Por toda a história depois de Jesus, tem um monte dizendo que é o Messias, foi enviado de Deus, tal. Tem um monte. E hoje, no nosso meio, tem um monte aí, falando que é o apóstolo de Deus, que todos devem ouvir esse apóstolo. Tem aos montes, ladrões e salteadores. Jesus está falando, apareceram muitos de mim, ladrões e salteadores. E aparecerão muitos após mim, ladrões e salteadores. Quão pesado é isso, para a gente falar isso no nosso meio hoje. Por que não nos voltarmos ao verdadeiro pastor, ao bom pastor? Eu me lembro no ano passado, quando da política nossa, das eleições, apareceram muito desses ladrões e salteadores. Líderes que tomaram partido por um candidato. E eu me lembro de um bem revoltado, bem feroz, que diz assim, ele disse uma frase assim, cuidado comigo, ameaçando a política, e esqueceu de que dá a César o que é de César, deixa que os mortos cuidem dos seus mortos. E ele disse assim, em cadeia nacional, cuidado comigo, sou capaz de reunir 2 milhões de pessoas na Paulista na próxima semana. Por que isso? Por que disso? Porque ele tem interesse. Porque ele tem interesse de encabeçar alguma coisa. Ladrões e salteadores. João 10, verso 9. Se alguém entrar por mim, salvação para aqueles que confiam, aqueles que creem em Cristo. Se alguém entrar por mim, é pelo bom pastor, é por Jesus. Não é por pessoas, não é por líderes, não é por apóstolos, mas por mim. Se alguém entrar por mim, porque eu sou essa porta. Se alguém entrar por mim. Atos, capítulo 16. Não precisa abrir, mas só para a gente ter um contexto lá. Lá fala de Paulo e Silas estar preso. E ali acontece a conversão daquele carcereiro. E aquele carcereiro chega para Paulo e Silas e diz assim, senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que Paulo e Silas respondeu? Crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê na porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. Eles, Paulo e Silas, não disseram, crê no nosso evangelho, crê no que falamos, não disseram isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eles não disseram, crê no nosso modelo de vida, crê nas nossas provações, crê nas nossas tribulações, ou crê na nossa devoção por causa do Senhor. Disseram somente, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é a porta das ovelhas. Esse é o nosso bom pastor. Não tem testemunho de vida melhor do que esse.
não tem seguir apóstolos, pastores tomados com suas ambições e seus interesses próprios. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. É somente através desse nome de Jesus Cristo, a porta das ovelhas. Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. Todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, Cristo é necessário e suficiente e eficiente para a nossa salvação. O que o carcereiro ouviu? Crê no Senhor Jesus. Tu e tua casa. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 4 diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ele não disse, Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou um meio pelo qual, mas eu sou o caminho, eu sou a porta de entrada, eu sou o bom pastor, eu sou. É a única maneira de você ser salvo dessa maneira. Voltemos lá para o Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, a parte B. Diz que entrará e sairá. As ovelhas entram no aprisco. Esse aprisco é guardado por Cristo. Elas entram para ter segurança, a salvação da vida eterna, e sai para a pastagem sob os cuidados de seu pastor. João 10, verso 10. Tenham vida em abundância. A vida que Jesus proporciona para suas ovelhas é única e eterna. Tenham vida em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lembra que eu falei do testemunho do podcast? O seu pastor dá a vida por você? O seu pastor, caso você necessite de um órgão, ele doa para você? Vai ser difícil de encontrar. Mas esse bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor suporta a morte no lugar dos pecadores. O bom pastor, o nosso bom pastor, Jesus, ele suportou a prisão, o julgamento, a condenação e a cruz. Esse sim é o nosso verdadeiro pastor. Creio eu que nesse mundo não tem ninguém capaz o suficiente para fazer isso. Pela sua congregação, pela sua assembleia ou por algum das suas ovelhas. Mas o nosso Senhor fez isso. Evangelho de João, capítulo 1, João Batista dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo, com sua morte substitutiva. O Zé gosta muito desse assunto, né? Quando Jesus deu a sua vida e a sua vida da alma, que é a vida que nós temos, e ele nos concedeu, quando da sua morte, a sua vida, Zoé, que é aquela vida divina que é eterna. Olha a troca que nosso Senhor fez. Tirou só a nossa vida da alma, que é perigosa, e nos concedeu a sua vida Zoé, divina que é eterna. Senhor Jesus. João capítulo 3. Os irmãos quiserem abrir lá. Capítulo 3, versículo 14 a 18. Diz assim:
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, essa vida Zoé, que é a vida divina que foi nos dada, concedida, através desse nosso bom pastor que foi a cruz. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê, morrerá. Aquele que não crê, será separado de Deus. Não terá essa vida Zoé, que é a vida divina, eterna, nos dada através do nosso bom pastor. Mas aquele que crê, viverá e ressuscitará e terá essa vida eterna, que é divina. Capítulo 10 de João, versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá... Eu sou o bom pastor. 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É para aqueles que o Pai deu. Vocês lembram que Jesus falou assim, ninguém vem a mim por vontade própria. Mas aquele que vem a mim, porque pelo Pai é atraído, é o Pai que envia. E esse que o Pai enviou, ele dá a vida por ela, por essas ovelhas. É para aqueles que o Pai me deu. E tem algo interessante, que o Pai e o Filho não disputam. Né? Depois aqui no final a gente vai ver que o Pai envia para o Filho, e as ovelhas são do Filho, mas no final, essas ovelhas do Filho serão apresentadas ao Pai. Então o Pai e o Filho eles têm essa concordância. Eles são um. Eles não são egoístas. Eles não querem para si mesmo. No primeiro momento, as ovelhas são do Pai. E o Pai atrai essas ovelhas e coloca à disposição do Filho. E aí, quando o Filho atrai para ele, ele apresenta ao Pai no trono. Não há disputa entre o Pai e o Filho. Evangelho de João, capítulo 17, vou citar alguns versículos com os irmãos aqui. Versículo 2, assim. Assim como o Pai me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todo o que lhe deste. Assim como o Pai lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, toda ovelha, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todo o que lhe deste. Está aí a explicação. Evangelho de João, ainda no capítulo 17, verso 6. Jesus está dizendo assim, está falando ao Pai, manifestei teu nome aos homens, que me deste do mundo. O Pai enviou as ovelhas. Eram teus. Tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Nesse mesmo evangelho, versículo 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Olha o que eu comentei há um minuto atrás. A minha vontade, o filho está falando por pai. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo as ovelhas que me deste, para que vejam a minha glória. Para quem que é isso, irmãos? Para as ovelhas, para os eleitos. A vida divina que é eterna. São para os eleitos, são para aqueles que pela morte de Jesus Cristo, em seu lugar, serão justificados e desfrutarão da comunhão com Deus. Eu tenho um livro em casa chamado Feridos em Nome de Deus. E é de uma jornalista chamada Marília de Camargo. Se você lê esse livro, você se escandaliza. Coisas que esses mercenários fazem com as ovelhas. Coisa terrível.
E são testemunhos fiéis e verdadeiros, de pessoas que ela procurou o porquê que abandonou a igreja, porquê que viraram as costas, porquê que decepcionados, né? E tem frases lá que as pessoas falam assim, poxa, eu fiquei decepcionado com Deus. Mas não é com Deus, é com os mercenários. Coisa terrível que as pessoas fazem. Depois de acabar com a lã e a gordura das ovelhas, abandona elas. E até expulsam ela da Assembleia. Isso nos remete ao capítulo anterior de João, capítulo 9. Ali onde fala da cura do cego de nascença. Aquele cego de nascença estava no templo, estava no dia a dia, mendigando, e estava ali, era cego de nascença. Era conhecido da cidade. E aí Jesus encontra ele. E Jesus ali, fala que Jesus cospe no chão, faz lodo, aplica nos olhos. Ou seja, o cego não viu Jesus. E Jesus aplica nos olhos dele o lodo ali, fala para ele, vai lá no lago de Siloé e lava-se e será limpo. E ele foi e aconteceu isso. E eu não sei se ele voltou lá para agradecer Jesus, mas Jesus falou assim, quando isso acontecer, se lavar e ficar curado, veja só, irmãos, é um cego de nascença, não é alguém que perdeu a visão. E aí Jesus fala assim para ele, depois que você for curado, você vai lá e apresenta-se ao sacerdote no templo e leva a sua oferta e coisa e tal. E ele foi. E eles não acreditaram naquele cego de nascença. E chamaram os pais daquele cego de nascença. Os pais falaram, este é o nosso filho. Quem fez isso que aconteceu com ele, não sabemos. Pergunte para ele, que ele é maior de idade. E chamaram de novo aquele cego. E, na verdade, a curiosidade dos sacerdotes, dos fariseus, era saber quem era a pessoa que fez aquilo com o cego. E começaram a pressioná-lo. Ele falou, não sei, nunca conheço, nunca vi. E realmente nunca tinha visto, né? Ele era cego. Aí, de tanto ser pressionado, ele falou assim, acho que é um profeta. Puxa, a casa caiu. Nós, os sacerdotes, os fariseus, nós que apresentamos, nós cremos em Moisés. Você é um pecador. Nós não cremos em você, não sei o que. E aqui no capítulo 9 de João, final do verso 22, quando os pais desse cego foram explicar que foram chamados o motivo da volta da visão, no verso 22, os pais disseram, porque estavam com medo dos judeus, pois já havia assentado que se alguém confessasse ser Jesus, ou Cristo, fosse expulso da sinagoga. E os pais, morrendo de medo, não confessaram a Jesus, nem falaram. Pergunta para ele. E possivelmente foram expulsos da sinagoga. Aí aconteceu que chamaram o cego de novo. No final, no verso 32 do capítulo 9, diz assim, desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Expulsaram do templo, expulsaram da comunhão, botaram para fora. Porque não aceitaram. Assim como não aceitam Jesus lá até hoje. Olha que situação lamentável. E expulsaram. Senhor Jesus. O mercenário. Não vamos falar muito de mercenário, porque isso é caixa de marimbondo, é terreno perigoso. Mas os mercenários são motivados por interesse próprio. Eles roubam as ovelhas. Lembra do livro que eu mencionei? É terrível. Ele abandona as ovelhas após acabarem de sugarem a gordura e a lã das ovelhas. Mas Cristo é o único e o verdadeiro que dá a vida pelas suas ovelhas. Gálatas, capítulo 1, no verso 4, diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus é o único que se ofereceu como sacrifício. Jesus é o único que se entregou por amor por cada um de nós e pela sua igreja. E ele foi para a cruz e morreu por mim e por você, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ninguém a pediu dele, ele voluntariamente concedeu a sua vida e nos deu de presente a vida divina, a vida Zoé. Morreu em meu e em seu lugar. Terminando, irmãos, só rapidamente, Lucas, só um sentimento finalmente aqui. Lucas capítulo 2, fala ali, o contexto fala ali que havia alguns pastores na calada da noite, apacentando ali o seu rebanho, possivelmente de gado ou de ovelhas. E ali fala que, de repente, Evangelho de João, capítulo 2. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Um anjo veio e nos deu essa notícia. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Verso 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus. E eu fui pesquisar o que significa essa multidão da milícia celestial. Sabe o que é isso, irmãos? Veio todo o céu para ver esse acontecimento. Milícia celestial significa seres celestiais que estão a serviço de Deus. É um batalhão enorme de anjos e eles vieram sem nenhuma hierarquia, sem nenhum encabeçando o outro. São serafins, querubins, tronos, domínios, arcanjos, potestades e principados. Vieram ver esse acontecimento que Deus, o Pai, o céu mandou para o seu povo. E o menino nasceu lá naquela manjedoura fria e pobre. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O céu desceu para ver esse acontecimento. E vocês lembram quantas pessoas tinham lá, vendo esse acontecimento? Maria, José, possivelmente uma parteira, alguém mais cuidado, e alguma sugestão fala que tinha alguns animais. Esse Salvador desceu para nos salvar e nos dar a sua vida, Zoé, que é divina e eterna. Terminando, Apocalipse capítulo 7. Verso 17. Diz assim: pois o cordeiro que se encontra no trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém, irmãos? Que fantástico ver isso, que ele desceu, nos deu sua vida, nos concedeu a vida divina que é eterna, e nos cuidou, nos guardou, e nós temos segurança porque ele é o bom pastor, ele é a porta, e ele nos levará, e ele estará lá no trono como o cordeiro que se encontra no trono de Deus. Aquele que o Pai deu para ele, ele guardou, cuidou, e ele foi responsável por eles, e ele os leva e entrega ao Pai. E no trono o Pai guiará, e o Pai será as fontes da água da vida, e Deus mesmo, como o Pai e o Filho, enxugará dos nossos olhos toda e qualquer
lágrima. Amém?